Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no nosso programa Dois Toques. Primeiro, já peço desculpa para vocês. Aquela gripe que derruba qualquer um foi lá, pênalti, claro, me derrubou. Precisou nem de dois toques, um só já derrubou total, né? Mas aqui a gente vai falar sobre esse tema muito importante que tem movimentado o noticiário e até incomodado principalmente o próprio torcedor do Botafogo, né? Que é sobre a manipulação de resultados. Ontem estivemos com o John Textor e ele acabou chegando até um pouquinho atrasado para essa partida, né? Bom, se vocês não liguem aqui para o barulho, a gente está aqui intensamente vivendo esses assuntos, né? E ele acabou chegando atrasado porque teve que prestar um depoimento de quase 3 horas na cidade da polícia, tá certo? E dentro desse depoimento de quase 3 horas, muitas pessoas me perguntando, Guilherme, ele já forneceu as provas? Não. Ele, nesse depoimento, quando a gente trabalha com o depoimento, a colheita do depoimento, ele se compromete a trazer essas provas num prazo determinado, né? Então já há o prazo determinado agora, nesse depoimento perante a polícia, para que ele traga provas e provas muito incriminadoras, porque agora nomes foram falados. É claro que não se podem revelar que nomes são esses, né? Mas não só nomes de jogadores de determinado time que atuou em determinada partida, mas também nomes de árbitros ligados a esse esquema de manipulação de resultados. A gente sabe, né, a Operação Penalidade Máxima que aconteceu há pouco tempo não nos deixa mentir aqui, que isso é muito natural, infelizmente, no futebol brasileiro, né? Mas então nomes foram citados, partidas foram citadas, e uma das frases que agitou aí o noticiário também, né, para aqueles que estavam achando, até o próprio Carlos Eduardo Lino fala isso, não, corrupção no futebol tem, o que não tem é prova. Na verdade, o John Textor trouxe aí a informação de que as provas vão muito além da mera inteligência artificial, tá? Então, esse depoimento na polícia, que durou, repito, quase 3 horas, ele foi muito significante para que se toquem as investigações entre polícia, Ministério Público e, obviamente, como a gente vem falando aqui, né, o Campeonato Brasileiro ele já começa sob suspeita, porque agora são CPIs que a toque de caixa precisam ser organizadas, tal, o fanfarrão lá do senador Jorge Cajuru, enfim. Então, tudo agora é toque de caixa para que se possa limpar o nome do Campeonato Brasileiro de uma forma imediata. Só que isso não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer. Essa demora na apresentação de provas, isso, de certa forma, é proposital, né? Porque é interessante para quem está denunciando um campeonato, a organização de um campeonato, deixar para explodir essas provas no início desse campeonato. Porque, de certa forma, pressiona os investidores a criação de uma liga. Pressiona os próprios clubes, mesmo aqueles que são beneficiados, a criação de uma liga, porque nenhum clube quer ficar vinculado à desonestidade. O que o Santos tinha a ver com o caso Bauerman? Nada, absolutamente nada. Mas aconteceu. As pessoas acham que não. Hoje eu ouvi, né, lá no Tribunal de Justiça, como é que um cara que ganha X vai se envolver nisso? Vocês achavam que o Bauerman ganhava quanto? Vocês achavam que o Aleph Manga ganhava quanto? As pessoas se envolvem nesse tipo de esquema pela facilidade, pela falta de educação, de instrução e muitas vezes desse caráter, dessa ética passada de família, né? A gente sabe como grande parte dos caras que se tornam jogadores de futebol, eles vêm de meios que não tem nem educação formal. Quanto mais educação de caráter, passada de família para família, muitos não têm pai, não têm mãe. A gente sabe como essa questão social funciona na formação dos jogadores de futebol. A gente sabe disso, né? Então o caso Bauerman, o caso Aleph Manga, entre outros casos, agora a CPI está dizendo, em Brasília, são vários casos, em Goiás, 5 jogadores, a CPI já apontou mais de 100 partidas com manipulação de resultados direta, principalmente na Série D, porque não tem tanta, os olhares não estão tão voltados para ela, né? Então, acontece. São organizações, são campeonatos organizados pela CBF. Então, de certa forma, a demora na apresentação, todo esse rito obedecido de prazos para apresentação das provas, tudo isso vai calhar com o início do Campeonato Brasileiro. E para quem quer derrubar
a atual organização do Campeonato Brasileiro é um prato cheio. É claro que os jornalistas que vivem de Campeonato Brasileiro, eles precisam defender o seu produto, né? É como se eu estivesse envolvido numa instituição que vendesse tal produto, esse produto está sob análise, sob investigação, e eu não posso perder a venda do meu produto, eu vivo desse produto, eu divulgo esse produto. Então eu não posso sequer considerar que esse produto seja desonesto, que esse produto esteja estragado, corrompido. Eu preciso defender o meu produto. E é isso que a gente vê desesperadamente os ignorantes de plantão aí que tem microfones, né, no jornalismo brasileiro fazendo. Agora, o outro lado também, a gente precisa falar aqui, né? O torcedor do Botafogo, ele tem um posicionamento, apesar de estar um pouco chateado com essa questão de toda vez esse discurso vem parecendo que é uma cortina de fumaça, mas não é, né? Os outros torcedores, óbvio, principalmente torcedores de Vasco, que foi muito prejudicado no ano passado. O próprio Flamengo reclamou muito do Campeonato Brasileiro de 2022, que foi vencido pelo Palmeiras, né? Então os torcedores, eu acredito em sua maioria, querem logo que essa situação se resolva, né? E quanto mais isso fica sendo adiado, mais chato fica especificamente para a instituição Botafogo. Isso não acredito que vai gerar retaliação, tal, pelo contrário, né? Eu acho que gera um olhar mais atento para que se evite qualquer tipo de coisa contra determinada instituição, né? Mas eu acredito que realmente, quando a gente vai se deparar para falar de futebol aqui no nosso canal Dois Toques, a última coisa que nós gostaríamos de falar é sobre manipulação de resultados, porque isso diz respeito à polícia, diz respeito ao Ministério Público, diz respeito ao Tribunal de Justiça. Então, mas nesse momento é importante que a gente traga esse esclarecimento, tá? Provas não foram entregues nesse primeiro momento, um depoimento. Nos próximos dias, o Campeonato Brasileiro começa daqui a uma semana e meia, né? Já estamos na quinta-feira, então começa aí no sábado, sem ser esse o outro. Provavelmente, já nessa semana, a bomba deve estourar, tá certo? E para o bem do futebol brasileiro, que estoure, que os culpados sejam identificados e que a gente possa ter vergonha na cara de organizar uma liga honesta, uma liga que saiba vender o seu produto. O futebol brasileiro está em crise, não porque só o futebol está em crise, mas porque nós vivemos uma crise política dentro do futebol há muito tempo. Com a corrupção reinando no futebol brasileiro, nosso futebol nunca vai largar a peixe de 7-1. A gente precisa andar e é para frente. Se o John Textor vai ser o mensageiro da mudança, não sei, mas que a gente precisa andar para frente, precisa. Corrupção no futebol brasileiro a gente sabe que tem. E é óbvio que a arbitragem, até jogadores, alguns dirigentes, interessados externos, participam disso. É uma indústria muito bem organizada. Ela é tão bem organizada para a gente perceber. A CBF, ela contratou o serviço, a gente falou, né, que a Leila estava junto, né, lá em Wembley, de uma empresa para investigar a manipulação de resultados. Essa empresa que foi contratada, ela tem vínculo com a Sport Radar. E vocês acreditam que lá naquelas partidas do Bauerman, né, Aleph Manga e tal, nas partidas do Campeonato Brasileiro, onde ficou comprovado que houve participação de jogador A, B e C em questão de manipulação, ela não detectou nada. A Sport Radar, a empresa contratada pela CBF, que é parceira dessa que foi contratada agora, em partidas comprovadamente com manipulação de resultados, ela não detectou absolutamente nada. Então, meus amigos, isso é muito mais grave do que a gente imagina. Então é bom que alguém de fora quebre todos esses muros para chegar nos grandes culpados. E aí derrubar essas cartas marcadas para que a gente volte a ter um futebol digno, porque você perde seu tempo assistindo a uma partida, será que essa partida já está tudo certo, está tudo manipulado, tem gente lá dentro que independente do clube saber, já está trabalhando com casa de sei lá do que, de aposta, enfim, galera, é muito grave e a gente precisa direcionar um tempo sim para isso aqui no nosso canal Dois Toques, tá certo? Então hoje a gente deixou de subir material para dar uma atenção para esse assunto. Nos próximos dias essa bomba vai estourar e a gente vai estar aqui trazendo para vocês, tá certo? Dois toques, eu toco e me voe.